Isso é algo novo, grande a nível mundial. Então, minha experiência em libertação, muito trabalho, isso é grande. Já tem muitos vídeos de internet, mais de 3.000 vídeos de libertação e conferências aí, tudo grátis. Eu tenho conferências grátis a nível mundial. A equipe cresceu, já temos equipe, o pastor já pertence à equipe de libertação de Cristo Liberta. Estamos por todas as partes do mundo, em Japão, África, México, Colômbia. Muitas pessoas já fazendo libertação através desse ministério, para a honra e a glória dele. Estamos fazendo coisas novas. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Se alguém de vocês tem dúvida, muitos de vocês padecem de dúvida. Creia ou não creia, as pessoas padecem os sintomas que eu falo aqui. Pesadelo não é de Deus. Não é de Deus. E as pessoas se acostumam a isso. Não é de Deus. Principalmente as pessoas que estão casadas, quando têm pensamento, não são de Deus. O que eu digo a todas as pessoas, porque a dúvida é essa: como é isso? Se eu tenho o Espírito Santo, como posso ter demônios? Claro que sim. O demônio não habita no Espírito. O demônio habita na carne, nos pensamentos. Por isso muitos estão doentes e se estão adoecendo. Mas a boa notícia é que através de Jesus nós temos a vantagem. Eu vou explicar para vocês como nós solucionamos tudo isso. Como vai ser a mecânica aqui agora? Eu vou falar sobre esse tema como 1 hora ou meia hora. E depois vamos entrar em libertação. E aí eu vou convidar pessoas aqui. E vamos aproveitar o máximo possível para fazer libertação em vocês. A libertação é totalmente calmada, tranquila. E inclusive muitos demônios já estão saindo de vocês. Porque eles são espíritos, assim como eles entram, eles saem. Aqui não vai ter nenhum espetáculo, grito, vai ser totalmente em ordem em nome de Jesus Cristo. Nós damos a ordem e eles obedecem em nome de Jesus. Assim que não tenham medo. E como se originou todo isso, esse problema que existe? É um problema muito grande. Tem um problema muito grande a nível mundial. Devemos voltar em Gênesis. Adão e Eva estavam tão felizes aí. E Satanás também estava aí. Ele apareceu aí porque ele estava dando voltas por aí. Adão e Eva estavam tranquilos? Quando pecaram, foi quando entrou todo esse dano causado. Não somente causou dano a eles mesmos, senão todo ao redor deles ficou danado. Diz a palavra de Deus. Quando o Senhor confrontou Adão e Eva, vocês podem investigar aí na palavra. Eu quero adiantar um pouco, porque vocês têm que conhecer muita palavra. E eu quero adiantar um pouco. Estamos em uma conferência, não é uma pregação. Então, a partir daí, eles perderam a bênção. Não somente Adão e Eva, também toda a humanidade. Entrou maldições,
entrou o pecado, as doenças. E também na palavra está a maldição e a bênção. A bênção é que você será a cabeça, andará por cima e não por baixo. A mulher vai ser fértil. Diz a palavra de Deus. Quando uma pessoa obedece a palavra de Deus, está debaixo de bênção. Não há doença aí. Não há nenhuma classe de doença. Tudo deve estar debaixo da bênção, quando a pessoa obedece a palavra de Deus. E também diz aí que quando a pessoa desobedece a palavra é na onde começam os problemas. Doenças, a pessoa sempre está por baixo, uma quantidade de coisa que fala na palavra de Deus. Então, essas doenças são muito conhecidas. Então, todas essas maldições, tudo isso é consequência e desobediência da palavra de Deus. Então, Adão e Eva pecaram e aconteceu esse problema muito grande. Estávamos todos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Porque foi entregado a Satanás. Então, as doenças, os problemas são consequência do que acontece, porque tem que acontecer alguma coisa na vida de vocês para acontecer isso. Por causa de Adão e Eva, Deus amaldiçoou a terra, e essa foi a consequência por causa do pecado. Então, a partir desse momento, Satanás tinha todo o direito legal. Por isso, Satanás, no livro de Jó, ele quase acabou com Jó. Ele tirou tudo de Jó. De um dia para o outro, ele deixou Jó na ruína. E ele ficou totalmente na rua, doente. Com a permissão de Deus, porque Deus tem o controle de tudo isso. Deus está aqui, está lá e em todas as partes. Então, o problema a nível mundial, para solucionar isso, porque Deus é justo e justiça. A palavra de Deus disse: você me obedece, você está debaixo de bênção. Mas se você desobedece, você está debaixo da maldição e recebe castigo. Quando você faz as coisas tudo bem, Deus abençoa. O problema é quando vocês começam a fazer as coisas ruins. Estar em internet, no computador, fazendo coisas que não devem. Por exemplo, como uma criança. E quando nós corrigimos, é para o bem dessa pessoa. Então, o problema grande que existe é a negligência. Os demônios é quem executa essa maldição. Quando eu faço libertação nos cristianos, eu pergunto e eles dizem que são eles os que estão aí. Como não havia nenhum justo, Deus não se podia contradizer. Por isso ele enviou uma solução, que é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é a solução. Então, o castigo que você merecia por causa dos pecados, quando nós pecamos, não afeta somente a nós, afeta a todos os que estão ao redor nosso, os filhos, os netos. E isso passa a ser uma maldição geracional. Então, se a pessoa tem diabetes e começa a investigar,
a mãe ou o avô foi diabético. Ou se as pessoas gostam de brigar, talvez o antepassado, o pai ou a mãe gostava de brigar. Então, assim vêm as maldições geracionais. Então, esses entes espirituais que estão nas pessoas têm que ser expulsados daí. Devemos solucionar esse problema com o pecado, porque a paga do pecado é a morte. E também devemos solucionar o problema das maldições geracionais. Ou quando nós lançamos palavra, ou nos lançam palavras, essas palavras que não são de bênção são palavras de maldição. E entra um demônio nas pessoas. Então, as iniquidades são os pecados grandes que cometeram os nossos pais. Isso também deve ser solucionado. Então, Jesus veio ocupar o nosso lugar. Ele foi golpeado. Nós merecíamos isso. Transpassaram, humilharam. Diz a palavra de Deus que arrancaram a barba dele. Que arrancaram a barba dele. Humilharam, cuspiram nele. Tudo isso era para nós, irmãos. Nós éramos culpados. Mas ele derramou o sangue dele, porque sem derramamento de sangue não tem perdão de pecado. Então o sangue dele foi derramado. Era nosso sangue que tinha que ser derramado. Ele foi na cruz. Então, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele deu tudo até a morte. Então, nós já não devemos pagar nada disso. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, isso automaticamente se cumpre em nós. Nós não devemos mais receber esse castigo porque Ele se colocou no nosso lugar. Ele é a nossa justificação. Ele é a nossa justificação. Então nós já estamos livres desses pecados. E nós somos perdoados nesse momento. Essa é a bênção de Deus. Já podemos entrar no céu, a vida eterna. Para isso veio Jesus na cruz do Calvário, fazer essa obra tremenda. Porque por causa de Adão e Eva, Deus fez esse pacto antes mesmo de Moisés para solucionar tudo isso através do sangue dele. Foi um pacto. E ele mesmo diz, esse é o meu corpo, que é o novo pacto. Então ele tirou todos os pactos do passado. Muitas pessoas estavam graves por causa desse pacto. Atualmente, muitos de nós nascemos pactados. Os nossos pais ou os avós nos entregaram a Satanás. Por causa de dinheiro, poder ou possessões, fizeram pactos. Ou vocês, quando estavam noivos, fazem pacto. E às vezes selam esse pacto com sangue de vocês mesmos, com um pouquinho de sangue, fazem pacto. Então esse pacto tem que ser solucionado. Se você teve um familiar que era maçom, vocês também estão pactados, porque os maçons pactam as futuras gerações. Se você teve algum familiar satanista, também pactam a sua geração. Isso tem que ser solucionado. Os pactos. Então, Jesus, ele fez um pacto. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, esses pactos anteriores são anulados. Então, o que acontece com todos esses pactos demoníacos? Quando fazem um pacto, vocês estão pecando. E entra uma maldição. Entra um demônio em vocês. E ficam aí.
através dos pactos. Eles são entes espirituais sem corpo. Você é um espírito e tem um corpo, uma carne, uma alma. E esses espíritos demoníacos, eles não têm corpo, vocês não podem ver. É a diferença. Então, devemos solucionar esses problemas. Graças a Deus, Jesus Cristo solucionou esses pactos com o sangue dele. Todos os nossos pecados foram clavados em Jesus, irmãos. Isso é bíblico. E vocês devem conhecer isso. É uma chave, uma clave. Toda a Bíblia vocês devem conhecer. O centro de toda a palavra é Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e Juan e João. O centro é Jesus Cristo. Aí está escrita todas as obras que Jesus fez na cruz. Se ele não tivesse morrido na cruz, tudo aqui na terra seria em vão. Então, Jesus é o máximo de tudo. Por amor, ele fez assim. Por isso diz a palavra que ele enviou o seu Filho unigênito. Então, a obra que fez Jesus na cruz do Calvário é o máximo. Então, o objetivo não é vir aqui só pregar de libertação e vocês já foram curados e saiam tranquilos. O objetivo é que vocês tenham a visão, façam isso e ajudem a outras pessoas. Esse é o objetivo. Familiares, filhos, netos, a igreja aqui, na onde vocês estão, vocês devem ser de bênção. Isso é o que Jesus quer. Por isso, eu sinto que isso é de parte de Deus. Estão por internet uma quantidade de cursos para que vocês se capacitem. Muitas pessoas estão em ruína, fracassado. Por isso devemos enfocar na obra que Jesus Cristo fez. Agora bem, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, de coração, os nossos pecados anteriores já são todos perdoados. As maldições foram todas perdoadas. Os pactos foram totalmente anulados. Por isso Jesus veio. Mas não devemos andar no pecado. Não podemos andar no pecado. Devemos cada vez pecar menos. Se pecamos, entram demônios em nós. Vocês devem conhecer isso. Todos os dias, nós, você e eu, devemos confessar os nossos pecados ao Senhor. Porque o inimigo, ele cheira o pecado. Então, devemos confessar esse pecado. Senhor, me perdoe, Senhor, meus pecados, meu Rei. Pecados inconscientemente que eu cometi, Senhor, porque o Senhor é santo, santo, santo. Tem misericórdia de mim. Então, vocês têm que fazer isso porque você é um cristiano. Quando você peca, o demônio entra em seguida, muito rápido. Por isso é bom que vocês conheçam isso. Tem muitas conferências, eu tenho um livro para que vocês saibam disso. Se você queira ou não queira, você está debaixo de ataque. De todas as maneiras, você está debaixo de ataque. O demônio está acabando com o seu lar, com a sua família, com a sua parte financeira e você não aprende. Então, Jesus é a solução. Essa é a boa notícia, a obra que Jesus fez, tremenda. A solução se chama Jesus de Nazaré. Um aplauso para ele. Uau, irmãos. Diz a palavra de Deus. E é certo.
Os demônios obedecem através de Jesus Cristo. Então, aí no livro eu explico todas essas coisas, irmãos. Qual foi o problema? Se nós pecamos, entram demônios. Eles estão aí por causa do pecado. E quando entra um demônio, e começa a aparecer doenças, fracasso, dores. Tudo isso é consequência. Tudo tem a sua causa e consequência. Tudo. Tudo tem a sua origem. Quando tem uma enfermidade, não se enfoquem na doença. Vocês têm que ver que aí tem um demônio. Enfoque-se no que foi que ocasionou isso aí. Então, agora eu vou entrar em outra parte sobre libertação. Já sabemos qual é o problema e qual foi a solução, que é Jesus Cristo. Agora eu vou explicar as 4 ou 5 formas que quase todos nós temos essas portas muito grandes por onde entram os demônios. E isso é clave saber. As 4 ou 5 portas mais grandes no qual entra demônio nas pessoas. Isso é chave conhecer isso. Vocês devem identificar. E vocês vão renunciando para ir arrumando a vida de vocês. Vocês devem conhecer essas portas. E tenham em conta essas portas. Ok? Vocês devem conhecer isso. Quando nós aceitamos Jesus, os demônios não saem. Vocês devem saber disso, que eles não saem. A primeira porta é a maldição geracional. A porta número 1 é a maldição geracional. São os pecados que cometeram os nossos antepassados. O avô, tataravô, deixa uma herência de demônios sobre nós. Você mesmo antes de nascer, você nasce carregando pecado, maldições e demônios, porque foram em um bruxo, fizeram pacto, era mulherego. E você sem saber, você anda com maldições e demônio em vocês. Demônio em vocês. Muitas pessoas perguntam se as crianças podem ter demônios. Claro que sim, já nascem com demônios. Nascem com demônios dos antepassados. Então, maldições geracionais. Vocês devem identificar isso, que é muito importante. A maioria de nós nascemos com maldições geracionais. Quase todas as vezes que faço libertação, quase todos têm esse demônio. Eu vi muitos casos. Eu vou contar um caso rápido. Uma mulher de 70 anos, quando ela me conheceu, ela tinha uma vida totalmente destruída, já tinha 70 anos. Essa mulher ela vivia sola, ela vivia sozinha. Ela fracassou no casamento dela, não tinha esposo. Ela tinha 2 filhas. Uma das filhas estava em um manicômio.
estava louca. E a outra filha não queria saber nada da mãe dela. E a parte disso, a família dela também tinha um irmão que vivia em México e andava como louco pelas ruas. Andava sem roupa e ela tinha uma vida totalmente destruída e a família também. Então, quando eu fiz libertação nela, os demônios falam, os espíritos malignos falam. Ele começou a contar a história de tudo, do que estava acontecendo com essa mulher. Então, inclusive ela depois confirmou tudo isso. O pai dela, antes de conhecer a mãe dela, teve uma aventura com uma mulher. E teve um filho com essa mulher. Mas esse homem deixou essa mulher que teve esse filho com ela. E logo esse homem conheceu a mãe dessa mulher e se casou com ela. Então, aquela primeira mulher que ele teve, ele se portou como se portou. Você sabe como são os homens que são mulheregos. Então, ele atuou mal. Então, ela se vingou dele com bruxaria. A bruxaria, ela enviou para esse homem e a descendência dele. Então, por isso estava esse demônio nessa mulher, na família inteira dela, e estava totalmente destruída. Tremendo, irmãos, isso é uma realidade. As maldições geracionais, à medida que eu vou falando aqui, vocês vão pensando se vocês têm alguma maldição na vida de vocês. Então, graças a Deus, essa mulher foi livre, graças a Deus. Mas já tinha 70 anos. Isso é tremendo, irmãos. Tremendo. E muitos casos como esse. Pessoas assim, da mesma maneira. Por isso vocês devem conhecer isso e identificar isso, irmãos. Eu gosto desse ministério porque nós podemos aplicar isso na nossa vida mesma. Quando você conhece esse ministério, vocês devem começar a pensar em vocês mesmos. Vocês vejam o que fizeram seus pais ou a sua mãe, para que você possa renunciar tudo isso e expulsar esses demônios que entraram em vocês. O meu pai foi mulherego, o meu irmão também foi mulherego. Todas essas coisas devem ser renunciadas e eu renunciei todas essas coisas. Inclusive, a família do meu pai são pessoas muito ruins em todo. São pessoas, pessoas miseráveis. Eu também era assim. Eu tinha a mão muito fechada. Ao extremo de que se eu ia com o meu tio por aí, se tinha um lugar onde vendia alguma comida, eu estava comendo do lado dele e não dava nada para ele. Irmão, tudo isso eu renunciei, irmãos. Eu expulsei esse demônio que estava na minha vida. Essa maldição geracional, Cristo tirou de mim.
na cruz do Calvário. Por isso está escrito que maldito tudo o que é pregado no madeiro. Então, demônios saíam de mim, fora de mim, e saiu uma quantidade de demônios de mim. Por isso, irmãos, eu faço ênfase nisso. Porque os demônios geracionais, eles estão em vocês. E ele se faz chefe aí de todos os demônios que estão aí, porque ele é mais antigo aí. Por isso, deve buscar o demônio mais antigo em vocês para expulsar todos os que entram para dentro do abismo. Isso é uma chave, irmãos. Tem muitos casos disso, irmãos. Deus arrumou muitas coisas na minha vida. Eu aconselho vocês com calma. Analisem a vida de vocês. O que fez os avós de vocês, o que cometeu os pais de vocês. O banho de ervas, todas essas coisas que faziam antigamente. Tudo isso é um problema tremendo, tudo isso, e é uma realidade, irmãos. É uma realidade. Então, o pecado geracional é uma porta muito grande. Tem pecado que nós não conhecemos. São muitas coisas que nós não podemos conhecer e que nem os nossos pais conheceram também. Então, Deus sabe que nós não conhecemos isso. Então, por fé, nós atuamos e expulsamos todas essas maldições que aconteceram no passado. Que saiam da nossa vida em nome de Jesus, porque Jesus pagou por nós na cruz do Calvário e expulsamos esse demônio. Fora de mim, demônio, em nome de Jesus. E eles têm que sair. Porque é por fé. Bem, outra porta grande. Os pecados próprios. Pecado que nós cometemos. Ou cometemos no passado. Seja consciente ou inconsciente, entram espíritos demoníacos. E estão aí. E devem ser expulsados. Devemos qualificar para expulsar esses demônios. Devemos ser de Jesus Cristo. Expulsar esse pecado, expulsar esse demônio por causa dos nossos pecados. Eu vou falar sobre os pecados mais comuns. Que são os pecados próprios. Se tem demônios do pecado, dos antepassados. E os pecados nossos. É uma tremenda. É uma tremenda mistura aí de demônios. É como uma sopa de demônios aí. E deve ser solucionado isso, irmãos. Porque sem Jesus Cristo é impossível. Então, essas são duas portas já. Inclusive, tem pecados que nós cometemos. Porque tem muitas mulheres que são casadas, ou homens que são casados, estão grávidas, essa mulher está grávida e começa a brigar com o marido e causa trauma na criança, na barriga. E isso é uma porta também. Já se junta a maldição geracional, pecados próprios e trauma. Traumas ou acidentes. Traumas ou acidentes. Por exemplo, quando a pessoa sofre um intento de assalto, isso causa um trauma. Divórcio também causa um trauma.
ou quando tem uma namorada e o homem é infiel à namorada, ou a mulher é infiel ao namorado e causa um trauma. Acidente de carro, assalto, intento de assalto, tudo isso são traumas. E entram espíritos demoníacos aí. Traumas. E entram espíritos demoníacos aí. E isso deve ser solucionado. Quando você também estava grávida, quando você, mulher, estava grávida e você caiu, e aí causou um trauma e entra um demônio do medo com o trauma. Uma coisa muito comum, a maioria dos homens, quando são machistas, anda com uma mulher ou anda com outra, isso causa trauma. Entra um demônio de rejeição na pessoa. Um demônio de rejeição entra na mulher, de solidão, de tristeza, de ódio, de vingança. Então, como essa mulher começa a ver que esse homem sai com outras mulheres, ela começa a sair com outros homens. A lista é muito grande, irmãos. Muito grande. Então, por aí entra espíritos demoníacos. Inclusive, perder também o trabalho. A pessoa começa a pensar, e agora, o que eu vou fazer? E entra um demônio de desespero. A lista é muito grande. Outra porta geral. Entra demônio também através das bruxarias. Essa porta assim é muito larga. 95% ou quase 100% das pessoas que vêm fazer libertação tem bruxaria. Então, hoje em dia, por exemplo, as pessoas fazem bruxaria por causa de inveja de outra pessoa. Isso é uma história tremenda, irmão. Quando você consegue alguma coisa, você pensa que as pessoas vão alegrar com você. E a pessoa, por inveja, começa a dizer quem se crê que é essa pessoa e começa a fazer bruxaria. E hoje em dia, até por internet, tem bruxaria. Muitas coisas. Essas coisas de bruxaria. Dor de cabeça. Uma das bruxarias mais comuns. Por exemplo, a minha cunhada. Tem pessoas que às vezes não crêem nisso. Então, eu fui à Colômbia por um mês. Então, eu fui na casa do meu irmão. E a minha cunhada estava aí. Então, quando eu fazia libertação, a minha cunhada não sabia de nada disso. E não queria saber nada disso. E estava muito doente. Tinha pressão alta, estava disparada. Então, pela graça de Deus, na noite anterior, depois de quase um mês que eu estava lá, ela seguia doente. Então, ela me pediu que eu orasse por ela só um pouquinho.
Então ela se sentou e ela começava a gritar. Quando eu comecei a fazer libertação nela, ela sentia quando saía as agulhas do corpo dela. Em nome de Jesus, eu comecei a falar, eu tiro as agulhas de todo o corpo dela, tan, 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 e ela sentia quando saía as agulhas, e ela gritava, muito assustada, porque ela tinha muitos demônios nela. Ela foi livre. Você se acorda, Rubi? É a minha cunhada que estava em Colômbia. Isso é uma realidade, irmãos. É uma realidade. Isso é tremendo. Pessoas por inveja, por ciúme, ou que seja, irmãos. Pode ser que também os seus pais fizeram isso. Isso também afeta você, porque isso é grandíssimo. Então, a bruxaria é uma coisa tremenda. São bruxarias que fizeram para vocês. Agora, isso... Mas também, vocês também em algum momento dado fizeram bruxaria. E se você fez bruxaria para alguma pessoa, as pessoas ficaram embruxadas e cheias de demônios. Mas você também pecou e também entrou demônio em você por essa prática. Por isso, a palavra de Deus diz, abençoar, não devemos maldizer. Se eu dou bênção e recebo bênção, é assim. Se você envia maldição, você vai receber maldição porque você peca, você pecou. Isso também é uma coisa, se você fez bruxaria antes, por exemplo, a mulher quando faz bruxaria para encontrar um noivo, ou se o homem fez bruxaria para ter uma mulher, ou a mulher para ter um homem, faz como 10 dias mais ou menos. Isso está nos vídeos, nas conferências. Os demônios saem falando. E a pessoa fica limpa de todas essas coisas. Faz mais ou menos como 8 ou 10 dias, uma mulher cristiana, ela ama Deus, casada e muito bem casada, o esposo é cristiano. Quando eu fiz libertação nele, porque ele tinha ataque epilético, esse espírito demoníaco que estava nele era porque a esposa atual dele fez bruxaria para retener ele do lado dela. Então, a mulher foi numa bruxa e fez bruxaria. E depois ela confessou que ela pensava que não estava sendo mal. Mas ela se casou com esse homem por causa da bruxaria e ele não sabia. Ela confessou o seu pecado, mas o demônio não queria sair. Então ela pediu perdão para o esposo. Irmãos, isso é muito comum. Isso é muito comum. As pessoas amarram outras pessoas, essas coisas estranhas. As pessoas fazem bruxaria para acabar com a igreja. Eu gostaria, irmãos, que vocês aprendam isso e façam libertação.
Esse é o objetivo, igreja. As pessoas fazem bruxaria para as igrejas. Também faz bruxaria nos negócios das pessoas. Fazem bruxaria para os negócios das pessoas. O Henrique é de El Salvador. O Henrique ele vive em El Salvador. Minha rainha, entra na página de internet, entra aí e vê se estamos em direto. Então o Henrique, ele mesmo conta, ele deu o testemunho dele. Ele é um empresário atual de El Salvador. Ele me chamou e estava desesperado. Ele estava na ruína, estava quebrando o seu negócio. Ele já não queria ir trabalhar, queria ficar em casa, estava mal. E quando alguém está em quebra, a esposa, o esposo também fica mal. E ele estava doente. E as pessoas começaram a adoecer por isso. Esse homem, quando ele me chamou, eu fiz libertação nele. Tinha bruxaria.